história começa no dia 4 de outubro de 1954, ou uns dias antes mesmo. É a história de quem chegou a estas paragens, a Cabo Verde, nesse mês. O mês missionário como foram todos os meses e todos os anos até aos dias de hoje. É também a história de um país, a de outros séculos e sobretudo a do presente, contada a partir do percurso de um missionário que aqui chegou há 65 anos, o Padre Campos. O Padre Campos pertence à Congregação dos Missionários Espiritanos, está em Cabo Verde desde meados do século XX e não vai a Portugal há mais de 30 anos. No último 10 de junho, foi o Presidente da República que o condecorou em Cabo Verde. Mas a sua atenção está sempre voltada para os cabo-verdianos, para este povo e estas terras, a seca e a sede, o trabalho e o turismo, a pobreza e a vontade de transformar vidas e comunidades. Lembra-se do dia em que saiu de Lisboa rumo a Cabo Verde de barco e do enjoo à saída das águas do Tejo. Era o início de uma missão que conta já com 65 anos. A viagem de barco gastei 9 dias no mar, 9 dias. Desci do Rio Tejo, só enjoei no tocante das águas do Rio Tejo com águas do mar. A densidade das águas. Depois nunca mais enjoei, graças a Deus. E o barco foi a Leixões, que era o barco cargueira, daqui da Culpa do Barreiro, foi a Leixões, um dia a Leixões, e depois parou na Ilha da Madeira, em Funchal, e parou aqui em Cabo Verde, em São Vicente, parou aqui na praia, no dia 4 de outubro de 1954. Desde esse dia 4 de outubro de 1954, a missão é neste país. Cabo Verde não tinha boa fama, sabe? Era terra de degradados, sobretudo presos políticos, não era? E não tinha hoje. Eu disse, não, eu vou para lá, mandava lá homens também, eu só venho para lá. E vim de barco, não havia aviões. E o Tarrafal foi a primeira missão. Uma prisão na narrativa lusitana, um campo de concentração na história de Cabo Verde. Tarrafal, vocês vão ver, Tarrafal é uma vilazinha muito bonita. E é melhor do que a praia, tem uma praia muitíssimo melhor do que esta. Tem um campo maravilhoso, uma água mais abundante e melhor do que a praia. Ainda hoje estive ali, amanhã vou a Tarrafal. Amanhã eu tenho um passeio marcado para Tarrafal. 70x7 também visitou o Tarrafal. Não no dia em que o Padre Campos lá foi, depois de conhecer e viver neste ambiente, mas no seguinte. E mais do que um passeio, foi um choque. No Tarrafal, vemos paisagens que interessa guardar, da praia e de gente voltada para o mar e para as riquezas que nele encontra, nomeadamente a pesca. Mas o que fica gravado na memória depois de uma visita ao Tarrafal é o local onde se vê inscrito na história de Portugal um campo de concentração. Sim, à distância fala-se a respeito da prisão do Tarrafal, para onde iam presos políticos de Portugal e das colónias portuguesas. Os nomes de muitos deles estão inscritos à entrada, como o de Mário Soares. Mas o Tarrafal está no mapa dos campos de concentração a par de Auschwitz ou Birkenau. Aqui sente-se a ligação à história da humanidade pelos piores motivos. É por causa deste ambiente que Portugal fica entre os países com campos de concentração. Por causa das prisões, dos castigos, os trabalhos forçados e as muitas celas, onde uma dava pelo nome de frigideira, a cela punitiva pelo calor extremo. A 19 de outubro de 1936, 150 homens partem para a colónia prisão do Tarrafal. São os primeiros a ser deportados para trabalhos forçados
por tempo indeterminado, não por terem sido condenados num qualquer julgamento, mas porque defendiam a liberdade, afirmavam-se contrários ao antigo regime. Este campo funcionou entre 1936 e 1974. Numa primeira fase, foi destino dos presos políticos que partiam de Portugal. Depois, a partir de 1961, chegavam a estas celas defensores da liberdade e da independência das ex-colónias portuguesas. Não era um campo de extermínio, mas de morte lenta, num clima quente, ambiente árido, onde as condições de vida se ditavam por alimentação escassa e trabalhos forçados. Mas voltemos ao nosso contador de histórias, o Padre Campos. Foi por estas terras, no Tarrafal, que iniciou o seu trabalho missionário. Fui para lá, comecei-me a habituar a aprender o crioulo, que não é fácil. O crioulo que hoje aqui na Cabo temos 3 espécies de crioulos. É por isso que é muito difícil. Há o crioulo aqui de Santiago, há o crioulo de São Vicente e há o crioulo de Santo Antônio, que é diferente. E o crioulo, eu digo que é um português mal falado. Mas não, para as pessoas não, eles não querem que diga. Mas é pior. E eu a falar com aquilo, ia falando com eles. Agora, o campo penal do Tarrafal é o Museu da Resistência. Espaços explorados pela curiosidade de turistas, onde noutros tempos o Padre Campos deu aulas e celebrou missa. Eu visitei aquilo tudo e eu ia dar aulas, ia celebrar a missa lá na cadeia com eles e visitar aquelas coisas. O país, onde o Padre Campos é missionário desde 1964, foi-se transformando. Cabo Verde era um país para deportados, relegado para últimas escolhas, marcado pela seca e pela fome. Circunstâncias que não conseguem apagar a esperança, sem nunca desistir de um amanhã melhor. A seca é uma praga, a seca. Por outro lado, este povo já está habituado a isto e acostuma-se a isto. Mas a seca, veja que não chove. Já choveu um bocadinho, mas esta chuva não deu para nada. Estamos a esperar mais chuva. Mas veio a seca e depois não seca tudo. Então de que esta gente vive? Olha, vivem pela esperança. A esperança. E Deus vai dar. Esperança para os humanos que nem sempre se cumpria para os animais, os que mais sofriam com anos seguidos de seca. O pior é para os animais. O gado bovino morre ali de pé. O gado caprino morre de pé. Aquilo é que é uma pena. Porque eles dizem, para nós a comida vem de fora. Mas veja que importar rações é caríssimo. É caríssimo. Mas hoje já o povo faz tanta gente que já importam. Eles compram ração pouco a pouco. Até que chegou a imigração. Uma oportunidade para os cabo-verdianos. O que nos valeu foi a imigração. A imigração. O cabo-verdiano começou a imigrar primeiro para São Tomé. Para São Tomé e Príncipe, veja. São Tomé e Príncipe, quando eu ia marcar para São Tomé e Príncipe, vinha um barco com 11, o grande, e eu estava a entrar lá, o senhor padre, peçam ao meu barco para nos deixar ir para São Tomé. O pedido era feito ao missionário na convicção de que ajudava São Tomé e Cabo Verde. O cabo-verdiano foi para São Tomé e fez bem a Cabo Verde e fez bem a São Tomé. A Cabo Verde, porque aqui não tinha trabalho, nem dinheiro, nem nada. E a São Tomé, porque tinham as roças, tinham os trabalhos. Iam para lá, o barco ia cheio. E quando voltavam, traziam um dinheirinho, não era muito, mas traziam dinheiro e traziam roupa à vontade. E não vinham magros. Deixemos a narrativa do missionário que está há 65 anos em Cabo Verde e vamos escutar outras vozes, daqueles que hoje estudam sociologicamente os movimentos migratórios cabo-verdianos e a repercussão na história do país. Nós temos uma diáspora muito atuante, muito presente e capaz lá fora, tanto na América como na África, na Europa. E é nesse ponto que se percebe que há uma menor participação, há um menor retorno. Prioriza-se muito mais os retornos financeiros do que, por exemplo, outros tipos de retornos que também seriam de mais-valia para o país.
diáspora cabo-verdiana, de uma maneira geral, tem contribuído imensamente para o desenvolvimento do país, para a estabilidade social e económica do país, de várias formas, enviando as suas remessas, mas também apoiando diretamente as suas famílias, com remessas de vária ordem, mas também através de quadros que são formados lá fora, filhos de imigrantes, que agora vêm contribuindo também com os seus conhecimentos em vários setores da atividade aqui em Cabo Verde. E se a análise for o desenvolvimento do país, a conquista de melhores condições de vida para todos os habitantes, a partir dos recursos disponíveis, o mar emerge como potencialidade completamente por explorar. É caricato que ao longo de tantos séculos, né, um arquipélago, em nenhum momento da sua história, não tenha priorizado, né, tanto no período colonial como pós-colonial, não tenha priorizado a questão da economia marítima. É um contrassenso, não faz sentido. Um desafio para Cabo Verde, que vive uma ocasião histórica. Cabo Verde encontra-se numa fase em que precisa dar um salto, e esse salto já é uma demanda não só interna, mas demanda externa. Agora, e se calhar nós precisamos redefinir a maneira como olhamos para o trabalho, a maneira como trabalhamos, porque tudo indica que, digamos assim, o nível de produtividade não corresponde ao tempo, às energias e aos recursos que se gastam. E nesse sentido eu creio que é preciso fazer uma reavaliação daquilo que são os nossos valores relativamente ao trabalho. Depois, solidificar a capacidade organizacional das instituições. Uma das grandes fraquezas do país prende-se a questão institucional, então, e mesmo a questão organizacional. Então, existe nessa fase uma maior disciplina, uma maior responsabilização. Por exemplo, tem-se querido apostar na questão do mérito, mas falar de mérito sem responsabilização não faz sentido. Então, eu acredito sim que Cabo Verde é um país que pode dar um salto, mas algumas escolhas terão de ser feitas, digamos assim, em consciência, de forma séria. Uma aposta a incidir sobretudo nos jovens, nas orientações que forem capazes de lhes conferir um papel ativo na construção do país. Aí estarão as verdadeiras estatísticas do crescimento económico. Não adianta somente falar-se em crescimento económico, porque, digamos assim, as taxas estatísticas elas podem ser enganadoras. Então os jovens necessariamente precisam, a par do turismo, a par, por exemplo, do mar, mas também os recursos humanos, a juventude, ela precisa ser pensada e pensar estrategicamente de uma forma sólida. História de um país a modernizar-se, em transformação, que o Padre Campos acompanha há mais de meio século. Voltemos às suas memórias de meio século de missão num país onde aprendeu até a andar de mota. Aprendi aqui, nunca andei de moto em Portugal. Sabia andar de bicicleta, foi um equilíbrio. Aqui aprendi de motos de caminhos maus, daquelas motos inglesas grandes, de 350 kg de tara. Eu aprendi aquilo. Quem corre gosta não causa. E estradas maus. Mas pronto, já habituava-se. E veja que não era fácil, porque do aeroporto para a vila são 4 km. Mas havia dunas de areia de 30 e 40 metros de altura. A duna é uma montanha de areia. E então a gente tinha de atravessar a duna para passar de lado. E se a moto encalha na areia como na lama, não sei. E eu, antes de entrar na duna, acelerava a 80 a hora. Veja que é 80 a hora. Dava-me areia no rosto. 80 a hora. E que eu subia como um cavalo. Chegava ao outro lado. Não será só por estas aventuras que o Padre Campos se sente bem nestas paragens. Em 40 minutos de conversa, não se cansa de o repetir e de afirmar a sua proximidade a estas gentes. Sinto-me bem. Já conheço a gente toda. Mas ninguém persegue. Eu estive aqui durante a independência, aqui estava rijo, e pusiam. Eu morava na Cidade Velha, morava aí. Eu vinha aqui, mas já andei de moto sempre. Ninguém se manteve comigo. Eu nunca me meti na política, e outros não tenho medo.
Eu tinha medo. Olha, eu não faço mal a ninguém, faço bem aos pobres. Nunca se meta com ele. E a referência à primeira capital, a Cidade Velha, é a ocasião para evocar a história do país, desde os descobrimentos. Foi a primeira capital de Cabo Verde. Cabo Verde foi descoberto em 1461. E a capital foi Cidade Velha. E os encontraram foi Diogo Gomes e António da Nola, que descobriram isto na volta da Guiné. Porque Cabo Verde não estava no mapa das descobertas. Um arquipélago que passou a estar no mapa pelo lugar estratégico das rotas comerciais da Índia e do Brasil. Depois, transformou-se num entreposto de tráfico de escravos, sobretudo na ilha de Santiago. A sua primeira capital, a Cidade Velha, permanece com as referências históricas que ditaram também a mudança para uma localização mais protegida de ataques externos e de doenças tropicais. O Forte Real de São Filipe, que se ergue sobre a cidade, a 120 metros de altitude, teve um papel determinante na defesa de ataques de piratas franceses e ingleses. Do alto, descobre-se toda a cidade, classificada como Património Mundial da Unesco em 2009. Vê-se a Sé, agora em ruínas, devido aos ataques que sofreu poucos anos após ter terminado a sua construção nos finais do século XVII. O primeiro pelourinho na ilha foi erguido nesta cidade no início do século XVI. Ele continua a ser atualmente o centro da cidade e da vida para os locais. A primeira cidade construída por Portugal e por toda a Europa na geografia quente dos trópicos, a Cidade Velha, deixou de ser o centro da ilha de Santiago em 1770, quando a capital passou para a cidade da praia. A exposição aos ataques marítimos e as doenças tropicais que aqui se propagavam com mais facilidade levaram à mudança da capital para o Platô, um planalto situado sobre o mar, onde se instalaram depois as sedes dos vários serviços públicos. Mas retomemos a história do missionário, do Padre Campos. Conta-se em diferentes momentos da história do país e passa sobretudo pela história da missão, a história da Igreja Católica neste arquipélago. Um padre que se dedica ao bem dos outros apaixona-se pela gente, apaixona-se mesmo. Não só esperando pelo dinheiro, não. Porque apaixona-se um rapaz e uma moça por exemplo, que querem casar. Eu ajudo, tiro certidão. E eu tipo, não tenho dinheiro, não tens dinheiro, mas vais casar, ficas a graça de Deus. E é isto que nos consola, sabe? Isto é que nos consola. E a mim consola-me, por exemplo, eu chego à noite cansado, mas contente. Pronto, fiz algum bem. Um trabalho missionário que continua, hoje liderado pelo cardeal Arlindo Furtado, na Diocese de Santiago de Cabo Verde, onde é bispo, e por um grupo de colaboradores, leigos e sacerdotes, que se prepara para dinamizar a Igreja Católica no país. Eu vejo Cabo Verde a caminhar com um bom ritmo, num bom ritmo. Acho que isto deixa-nos a todos muito orgulhosos ver como é que a nossa sociedade tem crescido, né? Sem usar o termo de comparação, mas ver como é que de facto estamos concentrados e focados no crescimento do nosso país, em todos os setores, né? E vejo a Igreja também a caminhar neste aspecto, a sociedade política, né? Em todos os setores. O diácono José Cabral é uma das novas lideranças da Igreja Católica em Cabo Verde, na disposição de ajudar à consolidação da democracia e apostado em dar esperança aos vários setores da sociedade. Depois da independência, também com o nosso bispo emérito, o saudoso bispo D. Paulino Évora, quem teve muito a agarrar nisto, né, da Igreja, ajudar nesta transição da nossa sociedade, muitas vezes arremassar mesmo as mangas, né, para poder ver algumas coisas a caminhar e distanciar também algumas coisas, né, fazer esta separação. Olhando para esses anos todos, vejo a Diocese e a Igreja em Cabo Verde a caminhar com muito mais autonomia, a ser reconhecida e a olhar para a Igreja com uma esperança muito grande. O percurso de um país onde a Igreja Católica teve e tem um papel relevante,
por aqui e na comunidade de países de expressão portuguesa. A nossa missão aqui não é só para Cabo Verde, também tem influência direta ou indireta noutras paragens, tanto na CPLP ou sobretudo nos PALOP, como também na costa africana, em cuja conferência nós também fazemos parte. O que fazemos de bom aqui também passa por outros lados. Eu lembro-me que quando assinamos o acordo jurídico, também os nossos irmãos aqui da Conferência Episcopal e de Timor mandaram pedir a cópia, Angola agora já assinou também o acordo jurídico com o governo. Quer dizer, são as tais boas práticas que depois passam, não é, para outros lados e só fazem bem. A convicção do cardeal Arlindo Furtado, bispo de Santiago de Cabo Verde, que não esquece os problemas que afetam a sociedade cabo-verdiana e a que procuram dar resposta, nomeadamente o alcoolismo e a criminalidade. É trabalhar na prevenção, é trabalhar na superação e é trabalhar também, portanto, na libertação dessas coisas, e temos do desemprego e também a necessidade de uma formação profissional mais adequada e mais variada no país para dar mais oportunidades a todos. Os desafios são muitos e também de condições para a própria vivência religiosa, e nós temos também esses aspectos, mas vamos abraçando as coisas e tentando progredir em diversas frentes ao mesmo tempo na medida possível. A história de um país, da missão em Cabo Verde, contada no percurso de um missionário, o Padre Campo. O seu testemunho é fator de otimismo a quem pensa a missão, nomeadamente no âmbito de um ano missionário extraordinário que a Igreja Católica vive. Tenho 92, nasci em 1927. Moro aqui. Mas graças a Deus tenho-me dado boa saúde, sabe? Eu celebro a missa sem óculos. Vejo sem óculos. Vejo que é uma grande graça que Deus me deu. Andei de moto há muitos anos. Caí de moto muitas vezes, nunca me aleijei. Caí de moto muitas vezes, com os cães. Mas nunca me aleijei. Uma vez o carro virou-se um jipe na descida para lá, virou-se um jipe e fiou de pernas para lá. E veja, foi contar a rocha, se eu contar a rocha estava morto. Mas eu estava com sono, tinha posto o cinto. Depois fui, estava vivo, nem os óculos se partiram, nem o relógio se partiu. E eu fui lá ver as pessoas e fui buscar a moto e vi a praia da moto. Entre aventuras e desventuras, o Padre Campos tem uma única determinação: fazer alguma coisa pelo bem das pessoas. Nasci em 1927, 92 anos, e estou disposto para tudo. E sinto-me feliz, sabe? Feliz porquê? Feliz não por ter dinheiro, isto não dá para dinheiro, isto é pobre, não é? Feliz porquê? Porque estou a tratar daquela gente que precisa de nós. Talvez por isso não quer sair desta terra, nem mesmo Portugal o atrai. Desde 1988 que eu não vou a Portugal. Não vou a Portugal. E sabem porquê? Porque habituei-me de tal maneira aqui ao nosso clima. É um dos climas melhores do mundo isto. Vocês já repararam? Aqui nem há calor nem há frio demais. Eu usei sempre pullover, nunca usei camisa. Desde que estou cá. Nunca usei nem cobertor na cama. Habituamos. A história de um missionário em Cabo Verde que se cruza com a história do país nos últimos 65 anos. É a história da missão efetiva, concretizada em anos consecutivos de entrega a um povo e a um país com uma única determinação: fazer o bem aos cabo-verdianos e com eles afirmar a esperança num futuro cada vez melhor.